Após sofrer um acidente de carro, essa garota vai parar em outra dimensão, e agora ela terá que lutar contra uma feiticeira do mal para tentar salvar os seus pais. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Guardiões do Tempo, um filme de ficção científica e fantasia lançado em 2020. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Andrei é um cara que tentou se aventurar no ramo de livros de fantasia, mas acabou desistindo porque não era muito bom. Por isso ele largou o seu romance pela metade. Só que um dia ele e a esposa adotaram a jovem Kisusha, fazendo Andrei resolver dar mais uma chance para o livro. Então ele conta que sua história girava em torno de uma torre de relógio, em uma bela cidade que tinha sido fundada por um Caesar, e inaugurada após um tiro de canhão. Nessa cidade existia uma grande variedade de criaturas mágicas, e foi lá onde nasceu a jovem e bela Ingrid, que se apaixonou por Peco, o Guardião do Tempo. E juntos eles tiveram uma bela filha. E a tarefa de Peco era que todo dia antes do primeiro disparo do canhão, ele tinha que subir na torre de relógio para cuidar do objeto, que era uma espécie de protetor da cidade, e sempre tinha que estar em boas condições para mantê-la segura. No entanto, um dia, a filha deles acabou ficando doente e faleceu, deixando Ingrid enlouquecida vagando pela cidade atrás do bebê, enquanto o guardião trancou a torre e foi embora. E sem ninguém para guardar o relógio, ele logo parou, fazendo a cidade cair sob uma escuridão amedrontadora, da qual apenas o herdeiro do guardião podia libertar a cidade sombria. Tudo isso, Andrei conta enquanto mostra para a filha adotiva os pontos turísticos de São Petersburgo, como a escultura do gato Elisei e a de um pássaro onde as pessoas atiravam moedas. Em uma noite, Andrei e a esposa Olga estavam voltando para o seu apartamento depois de passarem o dia vendo casas para se mudarem, quando se dão conta de como já era tarde e ficam preocupados porque eles deixaram Kisusha sozinha no apartamento. E caramba, eles acabaram de adotar a garota e não passaram nem pelo período de adaptação. A sorte deles é que Kisusha era muito de boa, porque ela podia se sentir abandonada e reportar aquilo para alguém do orfanato, deixando o casal em maus lençóis. E eles só se ligaram na hora porque Irena, a diretora do orfanato onde adotaram a pequena, ligou para Andrei e ele ignorou a chamada, preocupando Olga, porque eles tinham uma vizinha fofoqueira que contava tudo que o casal fazia para a diretora. Aí Andrei até brinca, dizendo que deveriam envenenar a velha, mas Olga fala que deviam fazer aquilo era com a bruxa Irena, de quem ela tinha ciúmes, por conta dela ser uma amiga de infância do marido, e os dois serem bem próximos. Nessa hora, uma Mercedes vermelha corta o carro do casal e dá uma fechada neles, porém ninguém se machuca. Ah galera, e só uma curiosidade, tanto a estátua do gato quanto a do pássaro realmente existem. Os russos têm uma grande admiração pelos felinos, que os ajudaram a combater os ratos que comiam seus poucos suprimentos na Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia eles até mesmo têm uma data para honrarem os gatunos, que se tornaram um símbolo da cidade. Já a estátua do pássaro fica à beira de um rio, e a sua base está repleta de moedas atiradas por pessoas, que desejavam que os seus pedidos se tornassem realidade caso o dinheiro ficasse ali e não caísse na água. Mas continuando com o filme, em casa, Kisusha tem um pesadelo com um corvo e um relógio caído, além de uma estranha mulher que não revela o seu rosto, e a garota pensa que era sua mãe. Por isso, ela segue a mulher através de uma porta, mas é agarrada por várias mãos podres, e acaba despertando e vendo um corvo em sua janela. Então, Olga chega, acalma a garota e a coloca para dormir novamente. Depois ela fala para o marido que deviam levar a menina num psicólogo, porque Kisusha estava sofrendo bullying na escola e vivia desenhando bruxas e portas verdes. Só que o cara não liga muito para nada disso, dando a entender que tudo aquilo era apenas uma fase passageira. No dia seguinte, Andrei vai dar corda num relógio antigo, mas desiste quando ele fica sabendo que Kisusha bateu em uma outra menina na escola. E a jovem se justifica, contando que essa garota vivia implicando com ela, pelo fato de Kisusha ter sido abandonada, e a menina apenas tinha empurrado a valentona. Mas como aquela não foi a primeira vez que Kisusha se meteu em confusão, Irena exige que levem a garota até o orfanato, e isso não deixa a menina nem um pouco feliz, pois segundo ela, o orfanato tinha um quarto escuro assustador e uma bruxa. Só que eles não tinham o que fazer a não ser ir lá. E para tranquilizar a menina, Andrei conta mais sobre a história que estava escrevendo, dizendo que se o relógio da torre retroceder, todos iriam de arrasta pra cima. O cara também diz que caso algo ruim acontecesse, ele e Kisusha iriam até a cidade sombria para restaurar o relógio. Depois ele entrega uma chave para ela, dizendo que agora a garota era a guardiã do tempo. A seguir eles saem para ir até o orfanato, sob os olhares da vizinha fofoqueira, e assim que chegam ao local, Irena conta que recebeu ligações da escola de Kisusha e da vizinha deles. Aí ela dá uma bronca no casal por não atenderem as suas ligações, e Olga sai dali atrás da filha, enquanto Kisusha está do lado de fora da sala olhando para dentro de um quarto escuro com a porta verde, onde ouve vozes dizendo que ela estava com a chave. Nessa hora, Kisusha é surpreendida por duas garotas que pensam que ela estava sendo devolvida como tinha acontecido com elas, mas para a sorte da garota elas estavam erradas, e Kisusha questiona de quem era aquele quarto. Então as duas contam que ali vivia um jovem, antes dele ser capturado por uma bruxa e desaparecer. Porém elas são interrompidas por uma funcionária do orfanato, que as faz ir embora. E essa funcionária não tem nome, então vou chamar ela de Josefa para facilitar. Na sala da diretora, Irena e Andrei conversam sobre o livro que ele estava escrevendo, e o cara confessa que vinha usando a máquina de escrever que ganhou de presente dela. E depois os dois falam sobre alguém chamado Dasha,
Kissusha, ficando cheios de gracinhas um com o outro. Só que o chamego deles é interrompido por Kissusha, que estava procurando Olga, deixando Irena bolada por um momento. E ao se recompor, a diretora fala que Olga estava aguardando a pequena do lado de fora. Sozinhos novamente, eles continuam a conversa, e a mulher fala que podia ajudá-lo com um livro. Depois, ela escreve o seu endereço em uma foto dos dois, e entrega para o cara. E ele aceita o presente sem nem se importar no que Olga iria pensar. E se eu fosse a Olga, eu abriria o olho com esse cara. À noite, uma tempestade está caindo, quando Olga encontra a foto do marido com Irena no mesmo instante em que Andrei recebe uma ligação do trabalho, e tem que sair. E Olga até se oferece para levá-lo, temendo que fosse apenas uma desculpa para ele ver a diretora, mas o cara fala que chamou um táxi e sai. E esse tal táxi é a mesma Mercedes vermelha que deu uma fechada neles no início do filme. E se esse é o padrão de táxi lá na Rússia, imagina como seria se a gente chamasse um Uber Black lá. Deveria vir uma Lamborghini ou uma Ferrari. Mas voltando aqui, preocupada com os chifres, Olga arrasta a filha atrás do marido, e a vizinha fofoqueira fica olhando as duas saírem. Só que a Mercedes vermelha dá fuga nela, no mesmo momento em que o relógio dá meia-noite. E um acidente acontece após Olga se distrair com o outdoor contendo a foto de Irena e a seguinte frase: "Você não vai resistir". Então pulamos para o hospital, onde os médicos tentam salvar a vida da mulher, e Kissusha está dando seu depoimento a um policial, enquanto a vizinha fofoqueira diz que a menina voltou a ficar sozinha, porque o pai dela correu para a casa de Irena para terminar o seu livro. Aí um cara com um bigodinho muito suspeito chega para levar a garota de volta ao orfanato e a entrega para Josefa, que por sua vez tranca a menina no quarto escuro com a porta verde, ao mesmo tempo que Andrei chega até um prédio, onde se encontra com seu chefe. Dentro do quarto, Kissusha recebe a visita do estranho Paramon. Ambos se assustam e ele deixa cair seu vidro de chá de fungos, e os dois começam a conversar, mas são interrompidos por Josefa trazendo a roupa de cama. Ela percebe o vidro de chá de fungos quebrado, descobrindo que Paramon esteve ali, e ela manda que Kissusha limpasse tudo. E assim que ela sai, o cara retorna, ouvindo da moça sobre a cidade sombria, e descobrindo que Andrei era o guardião do tempo. Dessa forma, Paramon decide levar Kissusha até a casa dela, onde estavam as anotações de Andrei com as quais eles poderiam consertar o relógio na torre. Então ele agarra a garota e pula de uma janela. Em paralelo, Andrei sai da reunião e volta para a casa de Mercedes, ouvindo no rádio sobre um acidente no qual a mãe e a filha tinham se ferido, mas ele não dá muita atenção para isso. De volta a Paramon, ele leva Kissusha até 4 vampiros que tinham ganho sua moto em um jogo de cartas, e oferece a menina como prêmio para tentar recuperar a motoca. E vemos que Josefa e o cara de bigode estão entre os vampiros. Logo, Paramon ganha deles recuperando a moto, com qual ele e Kissusha partem em direção à cidade para pegar as anotações de Andrei. Só que os vampiros percebem que o malucão tinha trapaceado no jogo e vão atrás do trambiqueiro. Mas Paramon se livra dos sanguessugas, porque antes de sair ele tinha colocado suas meias para bloquear o cano de escape do caminhão deles. Chegando ao apartamento, Kissusha percebe que o local estava diferente, escuro e caindo aos pedaços, além de todas as suas coisas terem desaparecido, parecendo até mesmo outra dimensão. Mas por sorte, as anotações de Andrei continuavam por ali. Só que infelizmente os vampiros os encontram e não dão tempo deles olharem nada. Simultaneamente, Andrei chega em casa e percebe que tinha esquecido a chave da porta, quando encontra a foto dele e da Irena amassada do lado de fora, e a vizinha fofoqueira conta que Olga e Kissusha tinham saído apressadas, e a garota tinha falado algo sobre a cidade sombria. Então ele sai novamente e pega um táxi escutando algo sobre o relógio da torre ter parado de funcionar. Só que eles não sabiam se aquilo tinha sido por conta de um raio ou por negligência dos funcionários que faziam a manutenção. E como da outra vez, Andrei não dá atenção à informação. Enquanto isso, Paramon e Kissusha estão no telhado fugindo dos vampiros, quando descobrimos que o cara tinha sido abandonado ainda criança, assim como a menina. E aí, ao se certificar de que não estavam sendo mais seguidos, Paramon conta que a bruxa havia prendido Andrei em um looping, para evitar que ele desse corda no relógio da torre. Então esse trabalho ficaria a cargo da filha do guardião. Mas Kissusha fica bastante preocupada com aquilo, já que ela não era filha de verdade do escritor. E o esquisitão continua falando como se isso não importasse. Depois eles olham as anotações, e a garota descobre que Paramon não sabia ler, e traduz para ele algo sobre uma ponte elevada que tinham que atravessar para poder alcançar a torre do relógio. Já Andrei está em um bar com Irena questionando se Olga foi até a casa dela, e a mulher responde que não. Porém nessa hora percebemos que ela era a bruxa de quem tanto falavam, e a mulher enfeitiça o cara para ir até a sua casa. E no caminho, Irena tem um vislumbre de Kissusha e Paramon andando em uma praça, mostrando que realmente eles estavam em uma outra dimensão, porque enquanto a bruxa os via no mundo normal, os dois se encontravam no meio de uma paisagem desolada. Aí ao chegar em casa, a mulher faz de tudo para seduzir Andrei, mas ele não cai nos encantos dela, e ainda acha que Irena estava louca, ao ver que ela mantinha um berço montado, e falava que os dois tinham uma filha chamada Dasha. Nessa hora, alguém liga do hospital contando sobre o acidente de Kissusha e Olga, e Andrei corre para lá indo até a cama da esposa. Na cidade sombria, Paramon resolve parar em uma padaria para comprar algumas minhocas, e perguntar como chegava na tal ponte, ouvindo do padeiro que ele precisava pegar um bonde até lá. Enquanto isso, Kissusha, que estava aguardando do lado de fora, vê os vampiros chegando para fazer uma entrega no local, e acaba sem querer se revelando. Então ela corre para dentro
dentro da padaria querendo ajuda, mas Paramon apenas se esconde. E os sanguessugas roubam dela a chave que Kisusha carregava no pescoço, e tinha sido dada por Andrei. E tinha um bom motivo para a garota estar do lado de fora, pois assim que a vê, o padeiro tenta aproveitar e colocá-la numa panela. Porém a jovem é salva por Paramon, que dá um banho de mangueira na garota antes de prosseguirem. E ao mesmo tempo, no mundo real, os médicos lutam para manter a Olga viva. Na cidade sombria, a dupla vai até a beira de um rio, onde o esquisitão parte o pão que conseguiu na padaria, revelando várias minhocas em seu interior. E com elas o cara pega um peixe que guarda no bolso de Kisusha, bem na hora em que a menina vê uma sereia na superfície da água, e os vampiros chegam até ali fazendo os dois fugirem. No mundo real, Irena liga para Andrei e se despede de forma enlouquecida, falando que Dasha estava morta, e chamando ele de guardião do tempo, fazendo o cara perceber que ela era a Ingrid de sua história. Então, Irena atravessa a tal porta verde que parecia ser um portal entre os dois mundos, e pula da janela atrás de Kisusha, carregando a chave do relógio pendurada em seu pescoço. Já Andrei percebe onde a filha estava, e tranca a porta, começando a escrever algumas anotações na intenção de ajudá-la a desenvolver a sua história. Enquanto isso, Paramon explica que o peixe era para o gato Elisei, que ficava transformado em estátua apenas quando queria, mas na verdade ele vivia exigindo que o esquisito lhe levasse peixes. E aí ele entrega a comida para o felino, e depois o cara e Kisusha embarcam no bonde, pouco antes de serem encontrados pelos vampiros. E por algum motivo, Paramon decide que tinham que parar o veículo a qualquer custo, entrando em desespero. No nosso mundo, Andrei tenta achar um jeito de parar o bonde enquanto brigava com a enfermeira, que exigia que ele abrisse a porta, mas o cara se recusava a fazer aquilo até terminar a história. E eu não sei por que raios ele tinha que escrever com a porta trancada, só pra criar confusão e a enfermeira ameaçar chamar a polícia. Mas enfim, ele decide que o gato Elisei era a solução para segurar o bonde, e o bichano passa na frente do veículo soltando um odor que faz o piloto parar instantaneamente. E eu não sei que odor que é esse não, hein? Aí Kisusha e Paramon terminam sendo pegos pelos vampiros. Nesse momento, Paramon dá uma coringada, querendo desistir. Porém, Kisusha não deixa, e ele põe a cabeça no lugar resolvendo arrombar o cadeado da jaula em que estavam para pularem na água. Só que a pequena começa a se afogar, e Andrei faz a sereia Olga ajudar a garota, lançando ela para um barco, onde estavam Paramon e o farmacêutico Dr. Pell, que vivia em uma torre repleta de números. Assim que chegam na farmácia, Pell explica que tudo parecia parado no tempo, desde que o relógio congelou, e não sabia quantos anos haviam se passado desde então. Ele também conta que aquilo devia ser obra da bruxa, que depois de ser abandonada, decidiu descontar a raiva nos demais. E enquanto o homem falava, Paramon fica que nem um maluco mexendo em tudo na farmácia, e atraindo a desconfiança do farmacêutico por conta da sua fama de gatuno. Aí ele ignora isso, e mostra a Pell as anotações de Andrei, querendo saber como fazia para chegar até a torre do outro lado da ponte. O farmacêutico então conta sobre a escadaria do diabo, uma passagem secreta que daria na torre do relógio, e era a única forma de chegar lá, pois a ponte estava levantada, e os canais ao redor foram bloqueados pela bruxa. Pell ainda diz que ao chegarem no topo da escadaria, eles deveriam escrever alguns números na parede para fazer o portal se abrir, e esses números eram os que estavam escritos em sua torre. E vemos Andrei escrevendo tais números em seu caderno de notas, para ajudar a sua filha. Em seguida, Pell se propõe a levá-los de barco até o local, mas antes tem que parar para descarregar alguns peixes. Só que o esquisitão e a menina acham aquilo muito estranho, e vão atrás dele, encontrando os peixes jogados no chão. Mais à frente, eles se encontram com uma ruiva, a qual Paramon fica muito interessado. Porém, ele desiste quando Kisusha chama atenção para o fato da mulher ter uma perna de pau. Se bem que aqui eu acho que quem levou sorte foi a ruiva de não ficar com esse cara. Aí eles entram em uma espécie de restaurante, onde vários esquisitões estavam reunidos, e um pianista estava com um caderno de anotações que Andrei usava no mundo real. E Paramon consegue pegar o bloco de notas bem na hora em que Irena aparece, e quase frustra os planos de fuga deles. Se não fosse pela Kisusha ter falado para a bruxa que ela era tão malvada que ninguém a amava de verdade, e que todo mundo tinha apenas medo de admitir. E essas palavras deixam Irena momentaneamente paralisada, dando brecha para os dois fugirem. Só que logo ela se recupera, e vai atrás deles junto com Pell, que se revela um impostor mascarado. Logo, uma perseguição de barco começa, com Paramon e Kisusha se abaixando bem na hora de passar em um portão que ficava debaixo da ponte, enquanto a bruxa e o falso Pell não têm a mesma sorte. É então que a estátua do pássaro que as pessoas costumavam tirar moedas ganha vida, e voa para ajudar a filha do escritor, que tinha acabado de chegar até a escadaria do diabo. Lá ela chega ao topo das escadas, e começa a escrever os números do caderninho. E Paramon mostra que na verdade sabia ler, ao compreender uma frase escrita em latim, enquanto a bruxa subia atrás deles. No entanto, a dupla consegue abrir o portal e atravessá-lo, antes de serem alcançados por Irena, ao mesmo tempo em que no mundo real, Andrei queima suas anotações, com um intuito que eu não sei. Do outro lado, Kisusha e seu parceiro maluco chegam até um esgoto, onde Paramon tem ataques de sabedoria, e começa a filosofar. Primeiro, quando a menina pergunta qual era a saída, e ele fala que a escolha dela era a saída. Depois, a escultura do pássaro mostra a eles o caminho para sair dali, e o esquisitão começa a falar que todos têm um reloginho interno, que vai acabar parando uma hora, mas nem todo mundo podia dar corda novamente, e que isso era um privilégio. E no caso dele, Paramon acabou se perdendo, e ficando no orfanato para sempre, vagando pela cidade sombria, enquanto
sentia apenas cheiro de morte ao seu redor. E quando a menina pergunta se ela iria morrer naquela jornada, o cara pistola e a chama de tonta. A seguir eles saem dos esgotos e percebem que estavam do lado errado da ponte levantada, concluindo que foram enganados por Pell. E que novidade, né? Todo mundo sabia que ele era um impostor. O mínimo que eles tinham que pensar era que o cara tinha armado alguma cilada pra eles. Não digo que a Kisusha deveria pensar nisso, porque ela é apenas uma criança, mas o esquisitão tinha que ter imaginado essa possibilidade. Só que do jeito que ele é meio doidão, eu acho que eu tô esperando demais dele. Mas voltando pro filme, Paramon perde completamente as esperanças, e mais uma vez Kisusha o incentiva a continuar, escalando a ponte bem na hora que o navio estava passando embaixo dela. Só que para o azar deles, a bruxa chega ali com seu exército de mortos-vivos sem alma, inclusive a vizinha fofoqueira, e eles sobem atrás da garota e o esquisitão. E aí ao chegar no topo, Kisusha fala para os dois pularem no navio, mas Paramon se recusa, dizendo que estava com medo, e a pequena revela que naquela jornada aprendeu a superar todos os seus medos, e ao falar isso, os seres sem alma desaparecem. Isso dá ainda mais motivação a eles, e a garota pula no mastro do navio, enquanto Paramon diz a frase em latim mais uma vez, e Irena o alcança. Mas o cara luta com ela, conseguindo pegar a chave do relógio e atirar para Kisusha. Em seguida, ele cai na água com a bruxa, e Kisusha consegue chegar até a torre do relógio, onde ela atravessa a temida porta verde, e encontra uma foto de Olga, e algumas coisas que pertenciam aos seus pais adotivos. Lá ela também encontra o relógio, e dá corda nele antes de ser atingida por uma fumaça verde. Então voltamos para o mundo real, onde vemos que na verdade era Kisusha que estava mal, e Olga estava de boa somente com alguns machucados. E nessa hora a garota desperta, emocionando os pais, e vendo que a chave do relógio estava em sua mão. Assim um tempo se passa, e vemos que o livro de Andrei enfim tinha sido lançado, e vários de seus personagens eram pessoas do mundo real, como a ruiva da perna de pau que cuidava da livraria. Depois vemos que o casal finalmente tinha arrumado uma casa onde Kisusha vê um quadro com a mesma frase em latim que Paramon disse antes de cair na água, e que significava: sua escolha é a saída. Aí o homem que era um dos vampiros no outro mundo surge, como um entregador, levando um filhote de gato para Kisusha, a quem ela dá o nome de Paramon. E encerramos com a família feliz, enquanto o celular de Andrei toca com a ligação de Irena. Fala galera, vocês acreditam que realidades alternativas possam existir? Me contem nos comentários. E se você quiser ver mais vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.